Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e que vocês estejam se cuidando. Hoje nós teremos aula de ciências e o nosso conteúdo será sobre o corpo humano e os seus níveis de organização. Então, nós podemos comparar o nosso corpo a uma máquina complexa e perfeita, onde todas as suas partes funcionam em harmonia. E cada uma dessas partes possui inúmeras células, que têm formas e funções bem definidas. As células, elas vão se juntar, se agrupar para formar os tecidos. E os diferentes tecidos, por sua vez, também vão se juntar, formando os nossos órgãos. E os órgãos, com funções específicas, se juntarão para formar os sistemas, que por sua vez forma todo o nosso organismo. Então, esses são os níveis de organização do nosso corpo. E agora nós estudaremos um pouquinho sobre cada um deles. Então, seguindo esses níveis de organização do corpo humano, nós iremos falar primeiramente sobre as células, porque as células são a menor parte viva de um corpo humano. E por ser a menor parte do corpo, ela é microscópica. Então, ela não pode ser vista a olho nu. Uma célula, ela é formada por algumas partes básicas, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, vocês podem observar aqui nesse desenho, nesse esquema que está representando uma célula, que a membrana, ela é a parte externa da célula. Ela envolve e protege a célula, e é por ela que entram substâncias como água, alimentos e oxigênios. E também é por ela que saem outras substâncias. Então, é através da membrana que a célula faz essa troca de substâncias. Mais adentro, vocês vão observar o citoplasma. E o citoplasma, ele é responsável pela nutrição da célula. E bem no meio, essa parte roxinha aí, ela está representando o núcleo. O núcleo é onde fica o DNA. Então, o nosso DNA fica dentro do núcleo, né? Fica no núcleo, né? Dentro da célula. Ele é responsável, o núcleo também é responsável pela reprodução da célula. No corpo humano, existem vários tipos de células e que variam sua forma de acordo com a função dentro do organismo. Existem as hemácias, que são representadas por essa imagem que vocês estão vendo. Elas são células que correm pelos vasos sanguíneos e elas transportam oxigênio. Nós temos também as células musculares, são alongadas, como vocês podem ver nessa imagem, e elas são capazes de se contrair e alongar. Essas células, elas formam os nossos músculos. Existem células epiteliais, que são as que revestem o nosso corpo, e existem as células nervosas, que são capazes de receber e transmitir estímulos, que são os nossos neurônios. E as células que têm o mesmo formato e funções se agrupam formando os tecidos. E os tecidos, eles podem ser classificados em 4 tipos: tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. O tecido epitelial, ele tem a função de proteção e revestimento, formando a nossa pele, e é também encontrado nas cavidades corporais internas, como no estômago e no intestino. O tecido conjuntivo, ele é responsável
por unir, ligar, nutrir, proteger e sustentar outros tecidos. Podemos encontrá-los nas ligações entre músculos e ossos e nos ligamentos unindo ossos entre si. O conjunto muscular ele é responsável pela locomoção e outros movimentos do corpo. Os músculos, eles representam 40% da nossa massa corporal. E o tecido nervoso é um tecido de comunicação. Ele é capaz de receber e interpretar estímulos, né? Eles são os neurônios. Assim como as células, os tecidos eles também se agrupam. E o conjunto de tecidos que desempenham determinada função recebe o nome de órgão. De modo geral, um órgão é formado por diferentes tipos de tecidos. E o nosso corpo, ele tem vários órgãos, né? E aqui nessa imagem vocês podem ver os exemplos de alguns órgãos: cérebro, laringe, pulmão, coração, o rim, o baço, o intestino delgado, o intestino grosso, o fígado e o estômago. E por sua vez, um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado constitui um sistema. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo do sistema respiratório, que ele é responsável pela absorção do oxigênio e eliminação do gás carbônico retirado da célula. Aí vocês podem observar os órgãos que fazem parte desse sistema, do sistema respiratório. Nas próximas aulas, nós iremos estudar alguns sistemas de uma maneira mais aprofundada. Então, para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu quero que vocês observem esse esquema, né? Nós temos a célula, elas se associam formando os tecidos se associam formando os órgãos, e os órgãos podem associar-se formando sistemas, e o conjunto do sistema forma o organismo humano.